Esta construção dá a impressão de ser a mais feita com Penoplex que eu já vi. Uma tecnologia que é perfeitamente aplicada tanto na construção em massa de casas por empresas de construção, quanto na construção caseira, feita sem pressa com as próprias mãos. Soluções combinadas reduzem o esforço e oferecem mais confiabilidade e durabilidade. Tecnologias de isolamento térmico para casas de estrutura que antes lhes faziam tanta falta. Em casas isoladas apenas com lã, ela pode molhar, escorregar e podem se formar frestas. Os pilares seguem sem isolamento, independentemente da colocação da lã, e as pontes térmicas são inevitáveis. Agora tudo mudou. A construção avançada da estrutura permite obter cantos realmente quentes, eliminando completamente as pontes térmicas. Devido à simplicidade do trabalho, não é preciso alta qualificação para construir. É possível fazer, até sozinho, sem ser profissional. Tudo isso contribui para um aumento significativo na velocidade da construção e, como consequência, para uma redução notável no custo final. O poliestireno extrudado é amplamente utilizado. Eu mesmo já usei o Penoplex de maneiras não convencionais, principalmente em experimentos, mas Penoplex nas paredes, no teto e no chão de uma verdadeira casa de estrutura grande é algo novo. Finalmente foi criada uma casa de estrutura que não tem as principais desvantagens das casas de estrutura. Tudo graças a esse novo sistema de isolamento térmico. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koziak serão os primeiros a saber dessa informação importante. Vamos por partes. Olá a todos! Para estar no centro dos eventos inovadores da construção, tive que fazer uma viagem de mais de 1000 verstas só de ida para o noroeste da nossa aldeia. Uma quantidade enorme de Penoplex. Enquanto isso, observo uma casa clássica com armação de madeira e isolamento de lã mineral, ainda sem acabamento. Do lado de fora, há uma camada de proteção contra o vento. Música! A cada ano, mais casas são construídas com a tecnologia de estrutura de madeira. Atualmente, a construção de casas com estrutura de madeira está passando por um verdadeiro boom. Estão construindo casas tanto para residência permanente, quanto para uso em chácaras. O número de casas de estrutura de madeira cresce a cada ano. Isso ocorre pelo baixo custo de construção. Essas casas exigem pouca fundação, têm montagem rápida e processo simples. Estruturas de madeira são fáceis de revestir, decorar e oferecem boa resistência a terremotos devido à sua rigidez. O poliestireno extrudado, vem sendo usado há décadas no isolamento térmico de fachadas de edifícios. Conheço bem o método de fixação do Penoplex em fachadas que precisam de isolamento térmico. Com mistura para isolamento térmico e tela de fibra de vidro, aplicam a camada base de reforço, que depois recebe o acabamento final. Para acabamento final, podem ser usadas diversas argamassas decorativas, como coroed, pedrinhas e outras. Vi como faziam isso. Eplex isola fachadas para acabamento com seeding, blockhouse e materiais semelhantes. Aqui tudo é diferente. Nós preparamos a primeira placa, cortamos as travas laterais e inferiores. Agora vamos fixar. Para um encaixe mais firme, vamos aplicar cola de espuma no suporte. Aqui já temos os suportes fixados, então vamos perfurar o Penoplex e prender. Vou precisar da sua ajuda aqui. Vamos lá! Vlad, por favor, me diga, quão seguro é trabalhar com Penoplex por dentro? O material é absolutamente seguro. Na verdade, as placas são feitas da mesma matéria-prima que, por exemplo, os utensílios descartáveis fazem. Ou seja, não libera nada, por isso é absolutamente seguro trabalhar com ele. E, consequentemente, existem documentos que comprovam tudo isso. Por isso, pode ser usado tranquilamente por dentro. Aliás, durante a instalação, não é necessário usar nenhum equipamento de proteção. Casas de estrutura geralmente são isoladas com camadas de lã mineral. É um isolante barato e, no geral, não é ruim, mas a lã tem a característica de acumular umidade, absorvendo como uma esponja.
Com isso, as propriedades térmicas da lã diminuem significativamente. Ela começa a mofar e os pilares apodrecem rapidamente. No método clássico, o problema é resolvido com o uso de filmes de barreira de vapor, cuja instalação adequada não é nada fácil. Vlad, hoje no café da manhã eu peguei essa coisa aqui. Dizem que é a mesma coisa. O material é diferente, mas feito da mesma matéria-prima. Ou seja, o que não está dentro... Mas do lado de fora, sim, essa embalagem aqui... É isso mesmo. Esse é um bom exemplo de aplicação do mesmo. É só colocar água fervente, não libera nada, milhões comem assim. É farto e tranquilo. Vlad, pode contar pra gente sobre esse sanduíche que vocês criaram? Qual a espessura da lã mineral, da viga e qual a espessura do isopor, respectivamente? Aqui, os montantes têm 150 milímetros, então a lã entre eles também tem 150 milímetros de espessura. Colocamos isopor de 50 milímetros por dentro, somando 150 milímetros de lã e 50 milímetros de isopor no isolamento total. Isopor extrudado. Isso é o ideal para esta região. Claro, isso depende das características do clima, ou seja, em alguns lugares pode ser necessário 100 de isopor extrudado, em outros 200 de lã e 50... Mas já é difícil encontrar uma região mais fria do que a sua. Não, há lugares ainda mais frios que exigem 200 de lã e 50. Pelo que entendi, isso evita pontes térmicas. Sim, o Penoplex está aqui. Ou seja, ele está aqui em uma peça única assim. Inclusive para isso. Vai cobrir por cima esses pilares da estrutura e assim nada vai congelar. Forma-se uma camada contínua de isolamento interna. Além disso, o Penoplex substitui a barreira de vapor e protege a lã de vidro da umidade. Como você resolve a questão dos cantos? Bom, na verdade, o canto é basicamente o lugar que mais congela, porque se você olhar, aqui tem várias tábuas juntas, simplesmente sem lã de vidro. E, consequentemente, quando o isopor é colocado por dentro, a gente elimina esse problema. Ou seja, a gente acaba tendo um canto quente, vamos chamar assim. O ponto fraco no isolamento térmico das casas de estrutura são os cantos. Consegui informações para vocês sobre um método muito promissor. Aqui tem uma camada de Penoplex. Ou seja, ele sai para fora, fica assim, isso, bem aqui. Sim, ou seja, a gente desloca um pouco os pilares da estrutura para colocar o Penoplex aqui, e aqui também colocamos o Penoplex desde o início. Isso é necessário para que aqui não tenhamos uma ponte térmica. No esquema clássico, aqui temos uma madeira, outra madeira, e assim por diante, mais madeira, e dessa forma temos uma ponte térmica passando pela madeira. Aqui não é assim, nós simplesmente interrompemos os elementos de madeira e fazemos de forma que tenhamos o isolamento da espuma. Acho que ninguém fez assim ainda. Sim, essa é uma solução que vamos, digamos, testar e verificar agora, e nós já demos uma olhada nela. Esse canto é mais eficiente energeticamente e não congela como os outros. Eu e Vlad tivemos a sorte de ser os primeiros a experimentar esse tipo de isolamento, antes mesmo dos construtores profissionais adotarem essa ideia. Não sou muito fã de esquemas e desenhos técnicos, assim como muitos de vocês. O autoconstruidor deve estar claro, por isso pedi ao Vlad para explicar tudo de forma simples novamente. Essa é uma opção de como fazer o canto em uma casa de estrutura de madeira que precisa ser feita logo na fase de construção. Ou seja, aqui temos a amarração. Simplificando do seu jeito. Este é o pilar junto à parede e a segunda parede. Qual a essência disso? No pilar da estrutura temos uma camada de isopor. Os pilares são conectados entre si através do isopor e assim obtemos esse canto isolado. Depois colocamos uma camada de isopor para isolamento térmico. Ao longo da parede por dentro usamos lã de vidro. Aqui, consequentemente, também vai lã de vidro. Dessa forma, nós simplesmente isolamos esse ponto, evitando o congelamento dessas partes e colunas na própria estrutura. Aconteceu que existe uma maneira ainda mais fácil de fixar os suportes. Vai ser assim. O segundo encaixa em cima dele. A melhor solução para a fixação foi encontrada diretamente durante o processo de montagem. O suporte permanece estável em largura. Se alguém tiver alguma dificuldade para assistir aos meus vídeos, quero lembrar que o canal Canções de Yasha Kosiak está tanto no YouTube quanto no Zen. Agora os vídeos também estão no VK Vídeo e YouTube. Os links estão na descrição. Inscreva-se para não nos perdermos.
Você pode apoiar o lançamento deles no botão patrocinar. Se estiver no YouTube, espectadores da Rússia podem usar o Boost. O link está na descrição. Existe uma opção de fixação do drywall usando uma ripa de madeira. Nesse caso, os suportes não são necessários. Assim fica ainda mais fácil, mesmo parecendo impossível ser mais simples. Para evitar que a ripa rache ao fixar, deixe-a descansar um pouco para absorver umidade. Aqui vai uma dica simples para vocês. Pelo que entendi, pegamos este aqui, certo? Cortamos daqui, né? Sim, cortamos daqui. E depois colocamos ele no processo de construção sem desperdício. Definimos o espaçamento das juntas e usamos uma placa inteira, tudo se encaixa perfeitamente. Perfeito, né? Coincide. Só precisa cortar um pouquinho pela parede e pronto. Super! Vamos segurar só um pouquinho, sim. É só isso. Não exatamente. Olha, para criar uma camada hermética, nós também colamos as juntas com fita adesiva e cola de espuma. A cola de espuma era mais para fixar as placas, para deixar tudo isso uma estrutura mais ou menos confiável. E nas juntas nós passamos fita adesiva assim e conseguimos essa camada hermética. Vou apresentar para vocês a pessoa que começou tudo isso. Conheçam. Esta é a Maria. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo até nós. Para mim é muito importante ouvir mais uma opinião de fora sobre o que estamos fazendo aqui e o quanto nossas ideias são realmente viáveis. Bem, no geral, vou contar que aqui estamos construindo uma casa experimental, ou seja, construímos uma casa usando a tecnologia de estrutura de madeira. Agora, isso é algo muito comum no nosso país. O que vai ter de diferente aqui? Planejamos modificar o isolamento térmico. Queremos construir uma casa o mais eficiente energeticamente possível, como imaginamos. Queremos revestir completamente com espuma de poliestireno o piso, as paredes e o teto pelo lado de dentro da casa. Maria, diretora executiva da empresa FM Stroy, é de uma empresa de construção extremamente disciplinada que já realizou o sonho da casa própria de muitas pessoas de bem. Aliás, a FM Stroy possui o recorde mundial de construção mais rápida de casa com concreto celular. Parece que eles não pretendem parar por aí. Maria e Vlad conhecem bem minhas construções feitas principalmente de Penoplex. O chuveiro de verão e o banheiro externo trazem conforto e praticidade ao quintal há anos. Hortas elevadas de Penoplex térmico permitem colher antes e produzir por mais tempo. A cerca de Penoplex delimita bem o jardim da horta. O caminho do jardim, composto em 90% por Penoplex, é muito funcional, fácil de fazer e contribui para a colheita. O acesso fácil à banheira de hidromassagem de Penoplex é um novo caminho com efeito flutuante, que espero levar a uma grande piscina de Penoplex. No composteiro feito de Penoplex, graças à impermeabilidade das paredes, o composto nas bordas não seca e a produção de humus acontece muito mais rápido. Não importa quanta matéria orgânica coloque, tudo será processado. A colheita amadureceu. É a segunda metade de agosto e as primeiras folhas já caíram no jardim. Chegou a hora de prestar homenagem ao tapete verde de grama que embeleza o espaço entre meus produtos inovadores de espuma de poliestireno. Para isso, vou usar o fertilizante Fértica Grama Outono. Esse fertilizante contém todos os micro e macroelementos necessários de forma equilibrada. Existe o Fértica para gramado, que deve ser aplicado na primavera e no verão, já falei sobre ele antes. No fertilizante de outono, prioriza-se fósforo e potássio, que fortalecem as raízes e ajudam na sobrevivência no inverno, não o nitrogênio. Adubar a grama com esse tipo de fertilizante é muito simples. Eu viro um semeador e apenas espalho. Já conheço as áreas do gramado que precisam de adubo e sei o volume da tigela. Por isso, consigo dosar o Fertica Grama Outono
na quantidade certa, conforme as instruções. Espalho metade da quantidade necessária, caminhando no sentido do comprimento, e a outra metade, caminhando no sentido da largura. Nos lugares estreitos, eu não espalho, apenas polvilho. Assim alcanço boa uniformidade na aplicação. Existem carrinhos próprios para fertilizante que você empurra e eles espalham o produto automaticamente. É muito importante usar Fertica Grama Outono ao criar novos gramados. Com esse fertilizante, não haverá áreas mortas nem falhas no gramado. Na adubação, eu aplico de 50 a 70 gramas por metro quadrado. Quem for criar um novo gramado este ano vai precisar de 1 a 1,5 kg de Fertica Grama Outono por metro cúbico de solo. Todas as áreas adubadas eu rego cuidadosamente usando a piscina infantil, especialmente na grama recém-semeada. Graças a esse fertilizante, as raízes vão se desenvolver muito rapidamente, o gramado vai conseguir se enraizar muito bem e vai passar o inverno sem problemas. Comprovado! Para economizar, fertilize o gramado em partes com Fertica Gramado Outono, um fertilizante profissional completo. Com ele, nosso gramado, que antes não era nada, melhorou muito. Por isso, deixo o link do vídeo abaixo. Acesse e compre. Ajuda muito. Eu não resisti e também dei a minha contribuição na otimização. Esses fios aqui, né, esticados, eu entendo que são para que o algodão não caia. Sim, está correto. Para o algodão fixar no forro, esticamos os fios. Acho que é o jeito mais simples e eficaz, sem afetar os fios. Tudo isso depois será coberto com placas de isopor, que servirão como uma proteção extra, por assim dizer. Mas por enquanto, ainda não temos o isopor. Isso é sustentado só pelos fios e sem base. Certo. E se, por exemplo, colocarmos primeiro o isopor sem a lã mineral e depois a lã por cima, invertendo a ordem? Pode. Teoricamente, isso pode ser feito, mas acho que vai ser um pouco problemático se primeiro fecharmos o teto e depois formos fechar as paredes, encaixando tudo. Assim, para que essa junção fique mais precisa, primeiro fechamos as paredes e depois cuidamos do teto. Pelo que entendi, precisamos começar a trabalhar nas juntas agora. Nós basicamente terminamos. Só falta colar as junções com fita adesiva para garantir a vedação da estrutura. Bem, então, agora vamos cuidar disso. O canal da Maria se chama Tudo Simples, sobre construção e muito mais. Lá também está saindo um vídeo sobre essa construção, agora sob o olhar de profissionais. Vou deixar o link do canal e do vídeo aqui embaixo. Não deixem de conferir e se inscrever. Lá tem muita informação útil de profissionais na área. Vlad, colamos. Fiquei pensando, por que fazemos isso? Bem, para criar uma camada hermética, nas casas de estrutura, a hermeticidade é um dos principais problemas. Na estrutura clássica, tudo recebe barreira de vapor, mas na maioria das vezes ela acaba sendo danificada. Enquanto estão fixando, enquanto fazem as emendas, alguém acaba não colando direito. Ou seja, em casas de estrutura, a hermeticidade é muito importante. Existem até testes especiais, chamados de porta de ar, que as pessoas fazem para encontrar pontos vulneráveis e corrigi-los. Por isso nós tentamos criar, digamos, uma camada absolutamente hermética, se é que posso dizer assim, usando espuma de poliestireno extrudado e colando as emendas com fita adesiva. E quanto à casa respirável? Você quer dizer que as paredes deveriam deixar passar algum ar? Já ouviu falar? Existe uma crença popular que as pessoas acreditam. Você disse popular, mas na construção civil esse conceito geralmente nem existe. Como já disse, numa casa de madeira onde a parede é oca, há tábuas e lã de vidro entre elas. Pelo contrário, qualquer movimento de ar prejudica a manutenção da temperatura. Em casas de madeira não deve haver circulação de ar, é preciso vedação total. Foi isso que tentamos alcançar. Ou seja, nosso objetivo é manter o conforto e a temperatura confortável nas casas. Usamos o Penoplex em camada contínua e colamos as juntas. Não deve haver nenhuma respiração aqui. Buracos no Penoplex causados pelos suportes podem ser preenchidos com espuma e colados facilmente. Também perguntei sobre a ventilação. Em qualquer casa deve haver ventilação. E não estou falando de algum sistema caro de ventilação mecânica.
Se instalar um desses sistemas, ótimo, mas pelo menos vale ter válvulas simples de entrada de ar para circular o ar na casa. Ou seja, a ventilação é sempre necessária. Em casas de estrutura leve deve haver vedação. O canto ficou totalmente quente, ou seja, agora não há mais pontes térmicas na forma da estrutura. Esta é uma casa de estrutura leve, com pilares de madeira e isolamento de lã mineral. Ou seja, se deixarmos tudo exatamente como está agora, o ar quente da casa vai sair, a lã vai ficar úmida, ou seja, sua capacidade de isolamento vai diminuir. Suponhamos que façamos uma barreira de vapor contínua, mas ela é muito propensa a danos. Pode ser danificada por esses suportes, pode ser danificada por grampeador, grampos, ela simplesmente é perfurada em vários lugares e já fica danificada. Colar com fita adesiva não é muito confiável. Com o Spinaplex nem precisamos de barreira de vapor. O material é resistente, confiável, durável, tem alta resistência ao desgaste. Sua absorção de água não passa de 0,5%. Não deixa passar vapor, não deixa passar água, por isso ele vai proteger a lã 100%. Também fixamos o Pinaplex nas vigas do forro pelo lado de dentro do cômodo. A única coisa é que a espessura total do teto já vai ficar maior, porque temos 200 mm de lã entre as vigas do forro e 50 mm de Pinaplex por dentro. No total dá 250. A espessura do isolamento térmico é composta por 2 materiais. Isso é mais do que suficiente, na minha opinião, para os telhados. As exigências são sempre maiores. Por isso, para que a casa fique quente, colocamos mais isolamento no teto. As leis da física dizem que o calor sobe. Da mesma forma, tudo é feito no telhado inclinado, como podemos observar. Acontece que eu nunca usei o Pinaplex para o seu propósito original. Por isso, tudo aqui é muito interessante para mim. Fundação, por quê? Bem, agora vamos começar a isolar o piso. Para o piso, já precisamos de placas com maior resistência, porque agora, enquanto estivermos montando, vamos pisar e andar sobre elas. Usamos placas da marca Fundamento para evitar danos ao material. Nas paredes usamos Comfort, como você deve ter notado. Sim. Vamos começar. Bem, você pode até tocar, pode fazer assim mesmo. Vamos isolar o piso em 3 camadas, já que cada placa tem 50 mm de espessura, totalizando uns 50 mm de isolamento. Por quê? Porque aqui no piso não tem nenhuma lã, o isolamento será só com Pinaplex. E o piso fica em cima das estacas, ou seja, são chamados de pisos sobre subsolo ventilado. Entre o chão e o piso tem ar frio. Para que a casa fique quente, a espessura do isolamento deve ser maior. Usamos 150, embora o ideal seja entre 120 e 130 conforme as exigências, mas preferimos uma margem de segurança. Ter uma margem de segurança é sempre bom. Sim, no piso tudo é simples. As placas são colocadas sem fixação, alternando as juntas. Bem, na primeira placa, como de costume, cortamos as travas para que ela fique bem encostada no isolamento das paredes. Assim iniciamos a primeira camada. Vlad, especialista técnico da empresa Penoplex, trabalha com cálculos térmicos e consultoria. Ficou uma pequena área aqui, a placa deve ir assim. Nós viramos. Marcamos quanto sobrou aqui. Cortamos esse trecho, então. Cortamos. Experimentamos. E agora temos um pedaço pronto para encaixar aqui. Certinho, encaixando perfeitamente. E assim, aquele pedaço cortado que sobrou. Vamos iniciar na próxima fileira. Assim a gente vira desse jeito. Dessa forma. Assim é fácil pra gente. Sobre o isolante térmico será instalado o piso aquecido, com contrapiso semi-seco. Em seguida, inicia-se a instalação dos tubos. Cortamos essa beiradinha aqui, e colocamos a segunda camada. A segunda camada é colocada desencontrada igual à primeira. Graças à excelente distribuição da carga,
A ideia é que tudo pareça uma laje de concreto monolítica. Agora colocamos a camada final, a terceira. Gente, muito obrigada mais uma vez por terem vindo hoje. Acho que tivemos um dia muito produtivo. Conseguimos discutir muitos detalhes técnicos. Acho que isso é realmente ótimo. Yasha, qual é a sua opinião? O que você acha de toda essa ideia? Vai funcionar? O tempo dirá. Não, bem, eu acho que na verdade é super Legal. Então, Uche, a gente termina e depois vai testar e ver como isso vai se comportar no dia a dia, quando o cliente já estiver morando aqui. Ao voltar para minha terra natal e editar a matéria, Maria me procurou e informou que, com essa tecnologia, eles fizeram o contorno interno térmico de espuma em apenas 2 dias, o que reduziu o tempo total de construção em 14 dias. Isso é extremamente importante tanto para a construtora quanto para o cliente, que espera ansiosamente a oportunidade de se mudar para sua própria casa e aproveitar a vida no campo. Para nós autoconstrutores, essa também é uma ótima solução. Tudo é simples e confiável. Você pode comprar Penoplex em qualquer loja de materiais de construção ou pedir pelo site. Vou deixar o link abaixo do vídeo. Como essa construção aconteceu perto de São Petersburgo, o berço das 3 revoluções, aproveitamos a oportunidade para visitar, é claro, os principais locais de glória revolucionária. Os bolcheviques pularam essa cerca, subiram ali e nesses próprios burgueses, e os burgueses foram para cima, para as forquilhas e para as baionetas. Deem um joinha aí. Inscrevam-se nos canais Canções de Yasha Kosiak, Maria Tudo Simples, sobre construção e no meu grupo do Zen, VK-Rutube e Instagram. Todos os links estão na descrição do vídeo. Ativem o sininho para eu manter vocês informados. Tsaritsa, paz em todo mundo. Obrigado. Legendas de Matorzov.